Jesus. Amém. A paz a todos. Queria começar lendo o capítulo 24 de Josué, um dos primeiros livros da Bíblia, no versículo 14. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salta para o versículo 22 do mesmo capítulo. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. O versículo 25. Assim naquele dia fez Josué com o povo uma aliança e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. O capítulo 24 de Josué é um capítulo que eu separei para ler em casa. Os primeiros versículos é quando a Bíblia tem um título. A maioria das Bíblias tem um título. A minha é apenas em cima. Algumas Bíblias têm capítulos que são divididos por subtítulos. A minha não, a minha é só um. E aí no título da minha Bíblia está escrito assim: Josué recorda tudo o que Deus fez. Nos primeiros versículos, Deus usa Josué para falar com o povo através de Josué. Josué chama os cabeças do povo, chama os líderes, chama os sacerdotes. E eles, todo o povo junto, ele anuncia, relembrando tudo que Deus fez e que havia uma promessa que estava sendo posta agora, que estava acontecendo naquele momento. Josué recorda desde Terá, que era pai de Abraão e pai de Naor, que eles viviam além do rio. Nesse momento eles estavam em Siquém. Aí ele falava assim: além do rio, do outro lado do rio, habitava seus pais ou seus ancestrais, a sua geração passada, que era a geração de Terá e Abraão. De Abraão, a gente sabe que Deus fez promessas. E tem uma promessa em Gênesis 12 que Deus fala que Abraão devia sair da terra em que ele estava e que Deus ia dar uma terra e multiplicar aquela terra, dar uma terra a eles que manava leite e um bom mel. Aquela terra era a terra de Canaã, que Deus estava prometendo a Abraão. E Abraão fala: tá bom, eu vou sair de onde eu estou, eu vou me deslocar daqui do meu lugar de conforto para ir para essa terra. E aí chega no momento que Deus fala que quem vai herdar aquela terra são os filhos de Abraão, são aqueles da sua geração, da sua descendência. Chega no capítulo 15 de Gênesis, Abraão pergunta a Deus assim: pai, como que eu vou fazer para ter a minha geração, para ter os meus descendentes, se eu já estou velho, se a minha mulher, que é a Sara, também já está velha. Nesse momento, Agal, a minha serva, a serva de Sara, está tendo um filho. Esse é o meu herdeiro? Aí Deus afirma para ele: não, esse não é o seu herdeiro que há de herdar essa terra. O seu herdeiro vai gerar de Sara, a sua mulher. E aí ele fala assim: mas como que isso vai acontecer? Aí Deus fala: sai de onde você está, dessa tenda, de onde você está, olha para as estrelas. Você consegue contar essas estrelas? Assim será a sua geração, assim será a sua descendência, será inúmeras pessoas, não tem como ser contada a olho nu. E aí, no versículo desse capítulo de Gênesis, está escrito assim, no versículo 7, Abraão impôs isso como justiça, ou seja, ele reteu aquilo, ele guardou aquilo para ele creu naquilo. E aí, então, essa promessa estava imposta lá em Abraão, e estava passando até agora Josué. Por isso que ele recorda, porque aquilo era o que aconteceu há gerações atrás, mas estava acontecendo naquele momento. A terra que eles estavam herdar era a terra de Canaã, que nesse momento com Josué eles estão entrando para herdar. E aí ele fala:
que de Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó e a Esaú. Jacó e Esaú brigavam pela primogenitura, a gente sabe da história. Esaú foi para um lado com sua parte, já Jacó desceu ao Egito com a sua parte. E lá do Egito, eles ficaram lá por alguns anos e Deus levantou José para ser o governador do Egito, essa história. O povo, chega no momento que o povo de Israel, o povo de Deus, ele se torna cativo, se torna escravo dos egípcios. E aí, semana passada, o Antônio pregou na Páscoa que foi levantado Moisés, um homem do Egito, para aquele homem libertar aquele povo. Era essa missão que Deus tinha posto no coração de Moisés. Deus capacitou Moisés para que ele pudesse libertar o povo naquela época. E aí, envia pragas para libertar o povo. Quando eles são soltos, são libertados daquilo, os egípcios ainda vão atrás deles e, através do poder de Deus, com Moisés, Deus faz levantar uma muralha de água, eles passam pelo meio da água, do mar, atravessando o mar, e quando os egípcios foram atrás dele, o mar derrubou todos eles e morreu. Então, naquele momento, Deus estava protegendo, Deus estava cuidando. Até aquele momento, a promessa ainda estava de pé. Na Bíblia, aqui no capítulo de Josué 24, fala que ficou anos no deserto o povo de Israel. Se eu não me engano, foram 40 anos que eles ficaram girando, rodando ali. E nesses 40 anos, eu não consigo ficar uma semana no deserto. Eles ficaram 40 anos. Isso só mostra que Deus estava provendo na vida deles o que comer, o que beber e o que vestir. Eles não deviam se preocupar com essas coisas. Pelo menos é o que a gente pensa, porque Deus ficou todo aquele tempo com eles. Chega uma hora que é levantado de Moisés um sucessor, que é Josué. Eles estão caminhando para a terra de Canaã, que vai dar entrada no livro de Juízes. Agora eu vou continuar. Tem que falar uma coisa. Antes de Josué entrar com o povo, Deus fez uma promessa e uma aliança com o povo também. Em Êxodo 34, Deus faz uma aliança com o povo e diz: antes de você entrar naquela terra, e quando vocês forem entrar, vocês devem conquistar aquilo que já é de vocês, porque eu prometi, Deus cumpre. E quando Deus fala para vocês tomar, é porque vai ter problemas naquela terra tentando roubar aquilo que já é seu, aquilo que Deus te deu. Haverá povos estrangeiros, com deuses estrangeiros. Vocês devem derrubar todos esses altares desses deuses estrangeiros e não deixar que eles os corrompam. Pelo contrário, se vocês quebrarem a minha aliança, eles terão posse, terão controle de vocês. E aí ele faz outra aliança aqui, Josué, para eles recordarem, lembrarem, deitar fora, além daqueles deuses dos povos que já habitavam naquela terra, também os deuses dos ancestrais que haviam do outro lado do rio, como da época de Terá. Eles também adoravam outros deuses. É como se fosse assim, 99% Deus, mas tinha 1% debaixo do travesseiro que era uma estátua de pedra, entende? Então ainda havia alguma coisa ali, mesmo que fosse pouco, mesmo que não fosse muito, ainda havia uma dúvida, ainda havia não uma inteireza de coração. E aí ele relembra, fala: vocês devem entrar na terra e deitar fora tanto os que estão da promessa da aliança que eu fiz em Êxodo com Moisés, como agora que eu fiz com Josué. O povo fala: não, a gente vai obedecer, a gente vai tirar todos os outros deuses, só vamos servir ao Senhor. Somos testemunhas dessa promessa, dessa aliança. E aí no capítulo 1 de Juízes, que é o próximo livro, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Ok, a promessa ainda está de pé. Eles estão começando a entrar, estão começando a conquistar. Haviam 12 tribos, cada uma tinha que conquistar uma parte, a sua parte da herança, a sua parte da terra. E aí, Judá foi o primeiro levantado por Deus para começar essa peleja. E aí, isso é uma reflexão até para nós. Quando Judá ele vai subir,
a sua peleja, ele dá uma cutucada assim no irmão próximo e fala assim: sobe lá comigo, na minha herança, não deixa eu ir sozinho não. Então ele não deixou o orgulho nem o ego afetar ele. Ele falou: não, eu sei que é uma herança minha, é uma parte minha, mas não faz mal a mim e nem ao próximo pedir uma ajuda. Ele foi lá, junto com Simeão foi, subiu com ele, juntaram e venceram em Bezeque 10 mil homens. Até aquele momento eles estavam vencendo. O Senhor levantou, o Senhor falou: subirá lá, essa terra já é sua. Até o momento a promessa estava de pé, eles estavam vencendo. E pula para o versículo 19 do mesmo capítulo. E estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Agora para o versículo 28. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tá. Qual que era a aliança que Deus fez lá com Moisés em Êxodo? Vocês devem expulsar todos. Todos, não deixar ninguém. E aí, isso é uma reflexão para nós, porque eles viram ao olho deles que viam carros fortes. É como se dizer assim: a minha guerra tem espada e escudo, a deles tem armas e tanque de guerra. Generalizando assim, dizendo, contextualizando assim, tempo atual. Então eles viram aquilo, eles temeram, eles tiveram medo. Não é como se falasse assim: não, vou fazer uma aliança com aquele povo, vou deixar eles ali para eu fazer. Não, deixaram eles lá porque eles tiveram medo. Até agora Deus estava vencendo, eles estavam ajudando, e eles estavam conseguindo conquistar. Só que por aquilo que estava na vista, por aquilo que eles tinham medo, temiam, no coração deles, foi roubado a promessa de Deus até aquele momento. E aí pro versículo 28 já é uma parte que, quando Israel cobra mais força, fica mais forte, eles avançam, e daqueles cananeus que eram uma parte mais fraca, que não tinha os carros velhos, os carros fortes, quer dizer, de ferro, eles fizeram o quê? Escravos, tributários a escravos. Eles não expulsou eles, deixaram ali. O que eu estou querendo dizer aqui? Deus tem uma promessa a você de uma terra, talvez de algo que Deus tem posto no seu coração, mas tem distrações que tentam nos roubar, tem coisas que tentam nos distrair. E principalmente, irmãos, se a gente deixa isso permanecer, isso pode roubar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo era uma brecha. Faço uma pergunta a vocês: um problema que vem na vida de vocês, ele começa do tamanho de uma bomba atômica ou do tamanho de uma barata? Era o que aconteceu. Tamanho de uma baratinha. Não, vamos deixar aquele povo ali, não tem problema deixar um povo ali. Eles são mais fortes que nós, vamos deixar, não tem problema. E aí, com isso, deixando a brecha entrar, a brecha foi aumentando, foi aumentando. E aí, na sua vida, talvez tenha uma brecha aberta que você ainda não tem visto, ou que você tem visto, e você fala: não, não tem problema, não tem tanta coisa ruim, vou deixar aquilo ali, apenas uma conversa, apenas um dinheiro fácil, apenas um trabalho, apenas um pensamento, apenas um desejo no coração, eu vou deixar isso aí, não tem problema tirar, não tem problema expulsar. E Deus tem dito: deitai fora, expulse, tire, não deixe ninguém roubar isso que Deus tem prometido, essa terra que Deus tem feito, não deixa nada tirar isso. Nesse momento, o povo, não apenas Judá, mas eu não vou ler os outros versículos, mas os outros versículos também acontecem com as outras tribos, eles não expulsam de todo, e aí acaba deixando, e depois mais pra frente a gente vai ver o que vai acontecer. A Natália, ela pregou aqui o Mateus 6, que era uma parte que eu também ia passar, mas como ela já passou, eu não vou passar. Eu tinha conversado com o Wesley, meu irmão, às vezes a gente conversa, discute muito sobre a Bíblia, eu agradeço ele por isso, e aí ele falou sobre essa parte, de que no capítulo 6 de Mateus, depois do Sermão da Montanha, Jesus reúne ali com os discípulos, com as pessoas que estavam perto dele, e aí as pessoas perguntavam a ele, ele mesmo responde: o que a gente vai comer? O que vamos vestir? O que vamos beber? E aí Jesus faz uma pergunta assim: por que vocês se questionam disso, dessas coisas perecíveis? Olhe para o céu, olhe para as aves. As aves não plantam nem semeiam. As aves não colhem esses frutos e elas comem. Deus as abastece, Deus as fortalece, Deus dá um firme fundamento nos pés dela, nas patas dela. Elas estão de pé sempre. E vocês acham que vocês são menos valiosas do que elas? Não. O que a gente vai vestir? Olhe para os lírios do campo. Olha como eles crescem forte, olha como eles crescem firme.
eles crescem formosos, eles crescem bem. E aí Jesus é até ousado em dizer assim, nem Salomão, em toda a sua sabedoria, todo o seu poder, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto Deus vestiu esses lírios. E aí ele vira e fala, tudo isso que está nos seus olhos, agora voltando aqui para Juízes, tudo que estava nos olhos deles era o que eles estavam pensando em abastecer a carne, abastecer o desejo deles. Fizeram tributários, fizeram escravos. Não, eles vão trabalhar para nós, eles vão fazer o que a gente quer. Eles vão ficar ali trabalhando para sustentar a nossa comida, reabastecer a nossa água, o nosso poço. E eles vão fazer as nossas vestes. É como dissesse isso. E aí, em Mateus 6, diz assim, não procurar essas coisas, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas serão acrescentadas. Tudo isso é perecível, tudo isso é ruim, tudo isso é maldade, é coisas que quer roubar o seu dia, são coisas que tentam ocupar o lugar de Deus e principalmente a promessa de Deus. Uma reflexão para vocês. Vocês acham que Deus tem feito uma promessa e você tem se preocupado com as coisas que você vai precisar enquanto você está caminhando naquela terra que Deus já te prometeu que você vai vencer? Enquanto você está aí pensando, nossa, como que eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo, meu sonho? Eu desde pequeno tenho isso no meu coração, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho a faculdade certa, eu não tenho a inteligência certa, eu não tenho a determinação certa. E aí você está preocupando com essas coisas, enquanto você deveria estar retendo a justiça de Deus, aquilo que é verdade sobre a sua vida. Você tem deixado aquilo que é mundano tomar conta da promessa de Deus. Deus prometeu isso a Abraão e estava sendo cumprido em Josué. Não era um povo que não viveu, que não conheceu o Senhor. Era um povo que sabia, tinha experiência com Deus. Porque eu disse aqui que eles viram milagres. Ninguém contou milagres a eles. Eles viram com os olhos. Deus levantando muralha, Deus sustendo a eles, Deus colocando uma nuvem sobre a cabeça deles, Deus colocando uma muralha de fogo de noite para que eles não passassem frio. Deus estava sustentando, provendo na vida deles. Havia uma promessa de pé, mas por causa de uma brecha, por causa de uma distração, por causa de uma maldade, de um desejo no coração, aquilo que Deus prometeu estava sendo roubado, estava sendo tirado. Voltamos agora para o livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 1. Agora a gente vai falar a consequência daquilo. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Pula para o versículo 8 e adiante. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo de herança em Tinate eles, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos seus povos, que haviam ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram, porém tão pouco ouviram juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo o mandamento do Senhor. Mas eles assim não fizeram. A consequência está aí. Aconteceu. Aquela brecha que estava aberta estava tomando conta do povo. Foi se relacionando o povo estrangeiro com o povo de Israel. Naquela época, havia uma troca de terras por filhos. Assim, eu dou a minha filha pela sua terra, um exemplo. Então, iam fazendo isso. As filhas de
Israel com as filhas dos cananeus, com as filhas dos amorreus, e vai juntando a família, vai juntando a cultura. Aquela brecha que era pequena vai aumentando. Aquilo que estava tirando você de Deus por um dia, está tirando por uma semana, está tirando por um mês, está tirando por um ano. Olha o que está acontecendo. O povo estava se esquecendo. Quando Josué morreu, houve uma outra geração após ele que nem sequer conhecia quem era Deus. E aquilo que eu disse assim, não era uma geração que nunca viu, nunca experimentou, nunca teve a experiência de ver o que Deus fez. Era uma geração que viu. Hoje a gente ouve falar das coisas de Deus por testemunho de muitos, mas aquela era uma geração que todos viram, que todos estavam não apenas dizendo, mas com seus próprios olhos olhando o que Deus estava provendo, o que Deus estava fazendo, o que Deus estava todos os dias com eles. E aí, por algo que estava no coração deles, eles foram corrompidos. E eles eram muito, como posso dizer, dependentes de um líder. Quando Moisés ia subir ao monte, só ele tinha intimidade com o Senhor, só ele via a face do Senhor. Quando eles iam ter intimidade com o Senhor, uma oportunidade de ter intimidade com o Senhor, eles falam assim, não, deixa Moisés subir, dele o Senhor passa para ele a mensagem e ele fala com nós. A gente não vai ter intimidade com o Senhor. Deixa que a gente confie em Moisés, ele vai lá, fala com o Senhor face a face e ele passa para nós. Ou seja, era uma geração que não tinha intimidade com o Senhor e por não ter um líder como Moisés, ele deixou um sucessor para que o povo não ficasse perdido. Mas Josué falhou no discipulado. Ele não deixou um sucessor, ele não deixou um líder. O povo ficou desorientado quando ele morreu. Quando ele morreu, passou uma outra geração que não sabia quem que era Deus. E por causa disso, de não haver um líder, por causa de não haver alguém que estivesse na frente, eles se esqueceram das obras do Senhor. Olha como dependência de um homem fez com que o povo, claro que de qualquer forma eles pecaram, isso não justifica se teria ou não um líder que poderia tirar o povo daquilo ali, mas enquanto estava tendo um líder, o povo estava seguindo adiante. Morreu, não tinham intimidade com o Senhor, deixaram os outros deuses dos outros povos entrarem na vida e roubar aquilo que Deus estava prometendo de uma terra, de uma herança que eles já estavam pisando, que eles já estavam batalhando e ganhando. E aí eles se tornam cativos, eles estão presos a esses deuses. Antes era uma escravidão no Egito física, agora se tornou uma escravidão espiritual. Deus enviou juízes para aquele povo, para que o povo pudesse ser libertado daquele cativo. E aí o juiz ia levantado por Deus, entregava a mensagem, o povo dizia, nos arrependemos, choravam, clamavam. Quando o juiz morria, voltava tudo de novo. Pecavam, erravam. E é isso, o livro de Juízes é basicamente isso. É um ciclo repetitivo, vicioso, de eles estarem com Deus um momento, abandonarem Deus no outro. Estarem com Deus aqui, mas não inteiro de coração. Havia uma pequena porcentagem de algo ali ainda no coração deles, de idolatria. Mesmo que eles diziam, não, vamos adorar apenas a Deus. Debaixo do travesseiro, eu digo, debaixo do travesseiro, havia ainda um ídolo ali. E essa é uma reflexão para nós, porque hoje a gente pode não adorar a ídolos de pedra, mas eu me encaixo, eu me vejo nessa situação, porque há muita coisa que tenta nos roubar de Deus hoje em dia. É o dinheiro, é o amor, é a riqueza, é o desejo, é o sonho, é o propósito, é um sonho de pessoas que vêm a você, pessoas que falam com você, que te enganam. Essas coisas vão nos roubando do Senhor. E não é tão diferente. Pode não ser da mesma forma que aconteceu com aquele povo, mas Deus ainda tem te prometido uma terra, tem te dado força todos os dias, mas ainda continua tendo aquela distração todos os dias no seu pé. Olha, eu sei onde você é fraco. Vem para cá, é apenas um tempinho, não faz mal. Não faz mal isso. E aí eles vão se perdendo, vão se corrompendo com aquilo que acontecia entre o povo. Em Provérbios, vai ter uma parte de Provérbios, no capítulo 26 de Provérbios, que o tolo que repete a sua tolice é como um cachorro que torna de volta o seu vômito. Era o que estava acontecendo naquela época. O tolo, ele ia lá, pecava. Era como se o cachorro estivesse vomitando e tornando de volta o pecado, porque eles pecavam, Deus enviava o juiz, libertava eles pecavam de novo. Então era como se estivesse tornando o vômito de volta, o pecado de volta. Não adiantava nada. Não era algo eterno. Não havia um homem ali, juiz, que podia tirar eles. Era apenas temporário. Era apenas algo momentâneo. O que isso nos reflete? A necessidade de um Salvador. A necessidade de alguém levantado para tirar aquele povo eternamente da escravidão. No último versículo de Juízes, não precisa pôr,
o último versículo de Juízes, do último capítulo, ele meio que resume um pouco o livro de Juízes. É um versículo que fala assim: naquela época não havia rei e o povo fazia tudo o que era reto, bom aos seus próprios olhos. Então, não havia rei, não havia orientação, o povo fazia o que queria, o povo bebia, comia, se vestia da forma que queria. Deus estava sustentando, Deus estava provendo, Deus estava fazendo, Deus estava com eles todos os momentos. E por causa de uma maldade, uma brecha que começou pequena, aumentou, entrou, roubou aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus fez na vida deles. Isso é uma reflexão para nós de uma necessidade de um Salvador. E aquele povo podia não haver um Salvador naquela época, mas Deus foi misericordioso comigo, contigo e com o mundo, pois Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. Se eu posso passar uma palavra, uma mensagem hoje, a terra que Deus tem te prometido não é um carro, não é um dinheiro, não é um desejo da carne, é a vida eterna. É a vida eterna. Olhe para toda a mensagem que eu preguei aqui. Deus prometeu isso. Deus te deu essa vida eterna. Mas tem coisas que tentam te roubar da vida eterna. Tem coisas que, distrações, amores falsos, coisas momentâneas, tentando te roubar daquilo que Deus já te prometeu, daquela esperança que você acorda todos os dias. Jesus vai voltar, Ele vai me levar com Ele. Mas tem coisas assim no seu dia que são tão passageiras, são tão poucas, são tão pequenas aos nossos olhos, mas tem roubado uma eternidade, uma vida eterna que o Senhor tem nos guardado, nos reservado. O Wesley, ele prega muito, como eu conversei com ele prega muito sobre essa parte, assim, e ele diz que em Eclesiastes, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele falou até no albergue, nesses dias, ele falou assim, que Deus colocou no homem um anseio pela vida eterna, colocou um desejo no coração do homem de voltar, não de ir para a vida eterna, voltar para onde a gente já saiu de lá. O pecado nos tirou da vida eterna, mas a gente não está caminhando para ir à terra, conquistar a terra já é nossa, a gente só está voltando aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus já nos deu e que temos por promessa e conquista. Eu vi esses dias um vídeo de um cara explicando sobre a tradução de está consumado em hebraico. Provavelmente vocês já viram um vídeo dizendo assim, e é bem interessante, pois a tradução de está consumado, quando Jesus morre na cruz, a última frase que ele diz está consumado é tetelestai, que eu não sei muito bem na época de hoje, porque eu não tenho muito esse conhecimento, mas eu acredito que como se fosse parecido o Serasa hoje, que tem uma pessoa que vai lá, pelas suas dívidas, ele vai lá e suja seu nome. Seu nome está sujo, você não pode comprar uma propriedade, você não pode fazer tal coisa porque o seu nome está sujo. E eu não tenho um entendimento disso, não vou aprofundar nisso. Mas naquela época, é como se tivesse um juiz que escrevia em uma folha tudo que a pessoa devia. Tudo a pessoa devia. Ah, você fez isso, você tem que pagar com isso. Você não pagou, você deve, você não fez, você fez. E aí ele entregava para a pessoa tinha que entregar em um determinado tempo, de volta ao juiz, com a dívida paga. E se a dívida fosse paga, no final da folha estava escrito tetelestai, que é a dívida está paga. Então, quando João escreveu isso no livro, ele teve o propósito, a ideia de a dívida está paga. Jesus falou, está consumado, a dívida está paga. Qual dívida? O que eu estou falando de um pecado que havia lá naquela época. Eles não haviam um Salvador. O pecado tomou aquilo, roubou aquilo que era de Deus, do seu coração. E Deus pagou um preço, uma dívida que não era dele. Ele não devia, a gente deve. Mas Ele nos tirou, Ele nos libertou. Hoje a gente pode dizer que a gente não é como aquele povo que não havia esperança, não havia homem que pudesse libertar. Mas Deus enviou seu Filho para que a gente pudesse alcançar essa vida eterna. Deus enviou, Deus foi misericordioso. Hoje a gente pode dizer que a gente não tem um fardo de pecado nas nossas costas, porque Jesus foi misericordioso, Ele nos amou, Ele nos tocou, Ele viu nossas feridas e Ele soube como é ruim, como a gente é ruim, porque Ele teve uma separação com o Senhor. Ele não cometeu o pecado, mas foi imposto o pecado nele. Ele viu como é ruim, como é a sensação de a gente passar um dia sem a presença de Deus, com algo roubando aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus tem nos dado. O resumo de tudo aqui
Deus te prometeu algo, Deus tem feito algo. Você não tem como suprir esse algo por algo perecível. Não tem como você colocar esse anseio pela vida eterna com algo perecível. Não tem como você substituir. Porque todas essas coisas são perecíveis e ficam aqui. A vida eterna não é daqui. A gente não é daqui. Então não tem como você dizer que a felicidade do seu dia é você viajar e gastar o seu dinheiro. A felicidade do seu dia tem que ser: eu acordo com a esperança de que Jesus vai voltar, porque ele já veio e ele já me libertou desse meu pecado. Eu não estou mais preso àquele desejo no meu coração, aquilo que tem me tirado do Senhor, aquilo que tem me feito mal. O povo estava perdido. Irmãos, se eu posso passar uma palavra para vocês, puderem levantar a mão e receber essa palavra. Irmãos, não havia líder, não havia profeta, não havia homem, não havia juiz, não havia... Irmãos, não havia rei que pudesse libertar aquele povo, mas Deus foi misericordioso que enviou um cordeiro sem mácula, sem pecado, perfeito, para poder tirar você do seu pecado, da sua injustiça, daquilo que é mal, daquilo que é perverso. O Senhor te libertou em nome de Jesus Cristo. Você pode alegrar e dizer: hoje eu não estou preso como aquele povo. Hoje eu fui liberto pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Aquilo era um ciclo repetitivo. Você pode dizer, não é um ciclo para sempre, porque Deus tirou aquilo que é perecível e colocou aquilo que é eterno. Não tem como você colocar no eterno o que é perecível. Não tem como. Não tem como você substituir isso. Isso é o que o Wesley prega. E ele conversou muito com isso comigo. E como eu disse, não sei se vocês se veem nisso, mas eu trouxe essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, de a gente se refletir, de a gente ver: será que a gente está tão diferente daquele povo? Será que Deus não tem posto no nosso dia, no nosso coração, todos os dias, de um anseio pela eternidade, de uma vontade de voltar de onde a gente já veio, de a gente conquistar uma terra que já é nossa, de a gente não estar preso aos pecados, aos desejos mundanos? Será que a gente não está igual aquele povo que todos os dias tem que lutar pela nossa santificação, para a gente estar de pé, para a gente não cair, para a gente não tropeçar? Não está. A gente tem que refletir nessa palavra. O Senhor tem falado comigo. Seja como Josué, tome uma posição. O Antônio já pregou aqui, que eu me lembro, que quando uma pessoa ela toma uma posição, as outras vão adiante. Josué tomou uma posição. Independente do que vocês querem, se vocês vão aceitar essa aliança, se vocês vão adorar ou não o Senhor, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele tomou uma posição. Ele não deixou aquilo que era perecível, aquilo que era os olhos dele. Mas são desejos, são comida, são bebida, vestes. Ele não deixou aquilo que estava aos olhos dele o abater. Ele falou assim: não, eu vou tomar uma posição. Eu não vou deixar esse pecado roubar o que Deus colocou no meu coração. Eu não vou deixar. Isso é uma mensagem que eu tenho passado para vocês aqui hoje. Desde aquele tempo, passou anos, gerações, Deus fez, Deus ainda faz. Deus está contigo. Não deixe essa coisa que está no seu dia te atrapalhando. Se tem uma brecha que tem feito você perder o seu tempo com o Senhor, tira isso. Não deixe o Senhor para depois. Se esse momento que você tem faz com que você deixe: não, amanhã eu falo com Deus, hoje eu vou naquele lugar primeiro. Não, hoje eu vou preparar aquilo, depois eu converso com o Senhor. Desde manhã, a gente já tem que ter colocado no nosso coração: o Senhor colocou um anseio pela eternidade, uma promessa, uma terra que é minha. Deus nos prometeu, Deus está cumprindo, a gente está no fim do mundo. As últimas coisas estão acontecendo. Isso é uma reflexão para nós nos dias de hoje. Não deixe as coisas que estão aí para fora, que as pessoas dizem: para mim é bom, para mim é felicidade. Não deixa isso, isso é perecível, isso fica. Isso a traça corrói. Não tem ouro que vai para o céu. Muito pelo contrário, irmãos. Deus nos valorizou. Deus colocou um valor que a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar o valor que Ele viu em nós. Mas Ele viu, Ele enxergou esse valor. E Ele tirou aquele peso de pecado. Hoje a gente pode dizer que a gente é liberto. E vocês devem se alegrar todos os dias por não estar como aquele povo que todos os dias está num vício, no ciclo. De todos os dias ter uma angústia no coração e deixar as outras coisas pequenas aumentar e roubar aquilo que Deus já tem prometido, aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Irmãos,
essa é a palavra. Peço que vocês fiquem de pé para a gente orar, terminar. Então, irmãos, eu não quero que vocês vão para essa semana que se inicia hoje com um pensamento de desistência, um pensamento de olhar para as outras coisas, que vocês possam tomar uma posição e ser como aqueles líderes, que vocês possam ajudar as pessoas como juízes a lembrar daquele que salvou, daquele que libertou. Não deixe a maldade no mundo esfriar o coração das pessoas. Não deixe isso tomar conta da vida das pessoas, porque tudo isso, nossa casa, nossa família, qualquer momento, a gente pode estar perdendo aquele que ama por algo que é tão momentâneo. Pessoas que se tornam egocêntricas, orgulhosas por aquilo que não tem como elas manter para sempre. Elas morrem e ficam. A carne fica, tudo isso fica, mas o Senhor leva a nossa alma, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. Que vocês possam ir para essa semana amando o próximo como a si mesmo e colocando no seu coração, eu tenho que pôr no coração do próximo também e entender que eles também devem ter esse entendimento que anseia pela eternidade e não pela morte, não pela dor, não pelo sofrimento. Que a gente possa caminhar essa semana alegre, feliz, que a gente possa agradecer todos os dias por Ele ter nos libertado na cruz do Calvário, por Ele ter enviado um Salvador, por Ele ter enviado um Cordeiro, porque a gente não tinha como ser liberto pela mão do homem, pela força humana, não tinha como a gente ser tocado por aquilo, mas Deus tocou na nossa ferida e curou, e a ferida dele foi aberta, para que a nossa, que foi exposta, seja tirada, entende? Então, igreja, curva sua cabeça, ore comigo, feche os olhos, que você possa se concentrar em Jesus Cristo agora. Em Jesus, aquele que tirou essa dor, esse sofrimento, essa angústia, que você ia estar para sempre, e Ele colocou um anseio na eternidade no seu coração. Não seja como aquele povo que deixou a vaidade, deixou o ego, deixou a prosperidade tomar aquilo que Deus já tem prometido. Deus te prometido todo dia uma vida eterna, Deus te prometido algo maior, algo melhor. Esteja atento todos os dias aos sinais, ajude as pessoas e se mantenha de pé. Não deixe que a influência do mal tome conta na sua vida. Muito pelo contrário, que vocês possam estar firmes em pé, que as pessoas possam olhar para você e com a sua posição, elas também seguirem a Cristo. Elas também dizerem, não, eu vi que o Deus dela também é bom. O Deus dela é melhor do que aquilo que está no mundo. Eu vou seguir Jesus, eu vou estar com Jesus. Irmãos, essa semana, que vocês possam se dedicar e que essa semente seja guardada no coração de vocês, que o mal nenhum venha roubar, que nada venha se esquecer, que se isso não for acontecer amanhã, depois de amanhã, guarde essa palavra para sua vida, não é para essa semana.